Olá, espero que estejam todos bem, com saúde. Vamos então dar início ao nosso encontro de hoje, tá? Onde estaremos conversando sobre o novo papel da extensão rural, ok? Deixa eu só colocar esse cursor para cá. Então, dentro dessa nossa temática de hoje, do novo papel da extensão rural, nós vamos estar abordando aí tópicos importantes, como a Lei 12.188, de 11 de janeiro de 2010, e a Lei de 12.987, de 18 de dezembro de 2013, tá? São dois marcos que a gente tem importante nesse processo de nova extensão rural. Teremos, então, como objetivo na nossa aula de hoje, registrar alguns passos, né, deste processo, como é que aconteceu essa ideia de nova extensão rural, e identificar aí alguns desafios que ainda, na verdade, precisam ser enfrentados dentro desse processo, tá? Então, desafios por quê e para quê, professora? Para que o Brasil possa vir a ter, né, de fato, aí, um novo perfil de assistência técnica e extensão rural que possa ser capaz de contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar, numa perspectiva, então, aí que se busca de desenvolvimento rural sustentável. Então, vamos aí tomar como ponto de partida a construção da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que ocorreu entre o ano de 2003 e 2004, tá? Então, vamos falar dessa construção dessa política da PNATE, mas antes de falar dessa construção, eu gostaria de que a gente relembrasse aí quais eram os antecedentes que tínhamos, né? Antes da PNATE, dessa política acontecer. Vocês lembram que a gente conversou, né? Das fases da extensão rural, das fases da história da extensão rural, e tivemos um momento em que o agricultor ele vivia vamos dizer que um momento de alienação, né? Obedecendo totalmente aos interesses capitalistas, e acho que essa figura ela ilustra, né, bem direitinho esse momento, onde a classe considerada dominadora, né, coloca aí, exalta, né, o agricultor, dizendo a ele, muito bem, agora você parece um agricultor, né, agora você parece um agricultor de verdade. Você está apto a receber seu crédito rural, porque o agricultor estava aí como um consumidor, a gente pode usar o termo alienado, né? Então, este era o cenário que a gente pode dizer que antecedia a PNATE. Depois desse momento, a gente conversou também da quarta fase, né? Fomos para o humanismo crítico, onde sai desse cenário de alienação, o agricultor começa a despertar uma insatisfação muito grande, né? Porque o agricultor começa a se dar conta de que estiveram envolvidos nessa situação, né? E aí, a insatisfação, movimentos sociais, tudo isso nós vimos no cenário de 2003, ali já na quarta fase da extensão rural. Espero que estejam todos recordando. Então, precisamos falar disso para entender, né, o plano de fundo que eu sempre falo, deste momento aí, até o lançamento desse programa ou dessa política, né, nacional de assistência técnica e extensão rural. Então, falamos do ano de 2003, quais eram o marco nesse ano dentro da extensão rural. Precisamos relembrar também que era um momento em que o Ministério de Desenvolvimento Agrário passou a ser responsável pelas atividades de assistência técnica e extensão rural, certo? Então, neste momento, o Ministério do Desenvolvimento Agrário assume a responsabilidade das atividades de assistência técnica e extensão rural, e com isso, o que é que muda, professora? Por que o Ministério do Desenvolvimento Agrário chegou, né, a ter que assumir essa responsabilidade? Espero que vocês recordem também, né? Nós tínhamos até então essa responsabilidade sobre o MAPA, era quem assumia todas essas atividades de assistência técnica, e com o movimento de insatisfação e tudo mais,
houve essa passagem para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, certo? Por isso a gente diz que esse processo é fruto de um momento de democracia, um momento participativo. Então, estávamos vivendo um processo democrático e participativo, pelo menos até que se provasse o contrário, era isso, tá? Então, tínhamos um momento em que se vivia o processo democrático e participativo, por isso o MDA assume as atividades de assistência técnica e extensão rural. Então, por delegação da Secretaria de Agricultura Familiar, um grupo de técnicos coordenaram a elaboração de uma nova política nacional de assistência técnica e extensão rural dentro desse processo, que é um dos nossos focos da aula de hoje, a política de Penater, tá? Esta política envolveu aí mais de 100 entidades, mais de 500 pessoas na época, né? Um movimento muito grande, tá? Visando construção de alguns consensos, tá? Para que se chegasse a um conjunto de acordos, né? Que vai aí permitir que se chegasse a um documento para sintetizar essa política, né? Nacional de assistência técnica e extensão rural. Vale salientar que isso aqui era só o começo, né? O lançamento desse programa, dessa política, até a instituição dessa política, de fato, a gente vai ver que vamos ter um tempo. Mas lá em 2003, 2004, lança-se e começa-se todo esse movimento em torno dessa política. Tá? Que tanto movimento é esse, professora, que está sendo colocado, né? Que a senhora está colocando para a gente. Então, esse movimento dizia respeito a seminários, muitos seminários, né, regionais, chegando até a acontecer seminários nacionais, para esta fase, para este momento, falar de movimentos que envolviam seminários, organizações que faziam os agricultores se organizar em seminários e todos estariam unidos, né, dentro de um contexto de reuniões nesse nível, era algo que representava um diferencial para aquele momento, tá? Então, essa construção da Penater vem resultando, então, de um amplo processo de consulta a organizações sociais, extensionistas e representações de agricultores de um modo geral. Tudo isso aí acontecendo neste processo de construção da Penater. Então, elegeu-se ainda nesse processo os agricultores familiares como público exclusivo para a ação extensionista. Então, a ideia era essa, que se tivesse os agricultores familiares como público exclusivo para a ação extensionista. Então, as propostas eram de gratuidade, universalidade, caráter público e serviços também, tá? Com isso, tínhamos concepções, métodos e princípios baseados na agroecologia. Esta era a ideia inicial em torno da Penater, tá? Desta política. Pelo menos nessa fase em que estamos falando de 2003, 2004, o cenário era este. Então, essa figura ilustra bem, né, esse cenário. Muito diferente do que vimos conversando nas outras aulas, a gente vê aí esse momento que, pelo menos nessa figura, deixa claro que estávamos vivendo um processo de democracia, né, um processo democrático, onde o agricultor aparece tendo voz, tendo vez, né? Aqui também nós podemos dizer que estávamos tratando de uma política participativa, tá? Os movimentos sociais, como já falei, com liderança dos agricultores familiares neste movimento, o governo aí participando, permitindo que os agricultores fossem inseridos, né, em todo esse diálogo, né? Era um diálogo muito forte que estava havendo aí neste momento entre agricultores e governo, articulações com diversos setores, tá? Então, esta era a ideia que estava se passando em torno desta política ou da criação desta política. Mais uma figura que ilustra, né, bem direitinho aí o momento onde a gente tem como pilar aí, ó, o respeito à pluralidade e às diversidades. Muito bonito, né? Então, esta era a ideia, este era o
Isso era o que estava exalando em torno desta política, né? Que passaria-se a ter como base desta política respeito à pluralidade e às diversidades. E quanto isso é importante em qualquer cenário, mas principalmente naquele momento em que os agricultores viviam de precisar ter escuta, né, de serem ouvidos. Então, eles estavam, né, muito, digamos assim, empolgados em ver as coisas se concretizarem. Esta política, pelo menos, era o que estava se passando. Então, tanto nos aspectos culturais, como os econômicos, ambientais, étnicos, sociais, estava tudo sendo muito bem direcionado por essa política, no processo de criação dessa política. Então, vamos falar aí de uma terra necessária. Esta era a assistência técnica necessária, vamos assim dizer, né? Que se desenhava nessa política nacional. Então, a gente fala de uma terra necessária, onde aparece como missão dessa assistência técnica necessária dentro dessa política, participar na promoção e animação de processos capazes, esta era a missão dessa assistência, participar na promoção e animação de processos capazes de contribuir para a construção e execução de estratégias de desenvolvimento rural sustentável. Tá? Mais uma vez, com missão dessa assistência que era necessária no momento, ou se desenhava como necessária, o fortalecimento da agricultura familiar, tá? Utilizando-se para isso metodologias educativas e participativas. Então, tudo isso estava sendo discutido em conjunto, né? Todo mundo dialogando, como eu já falei, e acreditando que essa demanda ou essa necessidade, ela sim seria atendida dentro dessa política. Como objetivos gerais, o objetivo geral dessa ATE pública, dessa ATE necessária, né? Aparece estimular e animar ou apoiar iniciativas de desenvolvimento rural sustentável que envolvam atividades agrícolas e não agrícolas, tendo como centro, né, de fortalecimento, como já falei, a agricultura familiar, visando com tudo isso, né, onde eu quero chegar, a melhoria da qualidade de vida, né, adotando aí os princípios de agroecologia como eixo orientador das ações. Tudo isso a gente percebe, se vocês estiverem recordando, que é um movimento que vem realmente aí daquela quarta fase, né? É um movimento que vem daquela quarta fase na história da extensão rural. Então, podemos começar a elencar, né? Elencar alguns objetivos específicos desse momento, como melhoria de renda, né, dos agricultores, melhorias também no aspecto da segurança alimentar, permitindo diversificação da produção, tudo isso se aspirava, né, dentro do contexto desta assistência técnica que se colocava como necessária, e como eu já disse que essa política vinha desenhando para que ocorresse, ainda com objetivos específicos, potencializar processos de inclusão social, de fortalecimento da cidadania, estimular a produção de alimentos sadios e de melhor qualidade biológica. Dentro dos objetivos específicos ainda, aparece a valorização do conhecimento do saber local, buscava-se ainda incentivar a construção e consolidação de formas associativas, com fortalecimentos, né, fortalecendo aí as atuais articulações de serviços de ATE e apoiando a organização de novas redes e arranjos institucionais, tá? Que eram necessários para ampliar e qualificar a oferta de serviço de ATE. Aí vocês podem estar se perguntando, tudo isso eram promessas dessa política, professora? Talvez. Talvez. Estamos falando de uma assistência técnica que se fazia necessária.
E eu sim acho que talvez a gente pode enxergar isso como promessas aí que vamos ver no decorrer da aula se foram possíveis ou não de se cumprir, tá? De se cumprir, pelo menos ao pé da letra, como a gente está vendo aqui nessa parte introdutória, né? Eu gosto de chamar essa parte introdutória de parte teórica da coisa, tá? Desse processo aí todo que a gente está falando de nova extensão rural. Então, dentro desta teoria, vamos assim dizer, né, que estava envolvendo este momento de criação dessa política, tínhamos como princípios indispensáveis para uma nova assistência técnica, extensão rural, contribuir para a promoção do desenvolvimento rural sustentável, tá? Com ênfase em processos de desenvolvimento endógeno, visando a potencialização do uso dos recursos, do uso sustentável dos recursos naturais. Quando eu falo de desenvolvimento endógeno, o que é que isso remete vocês a pensarem no quê? O que é que estava sendo uma preocupação nesse momento? A gente começa a ver, né, ou pensar que estava havendo uma preocupação com aquelas realidades mesmo ali de dentro, né, das unidades rurais, das famílias rurais. Então, os princípios indispensáveis eram colocados como este, assim como adotar uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, estimulando a adoção de novos enfoques metodológicos participativos e de um paradigma tecnológico baseado nos princípios de agroecologia. Eu preciso que vocês prestem bem atenção nesses princípios, como tudo foi feito, como tudo foi desenhado, como eu tenho usado esse termo, essa política, como ela foi pensada, né, vamos assim dizer, porque quando eu falo aqui de abordagem multidisciplinar, interdisciplinar, novos enfoques metodológicos participativos, tudo isso são pontos importantíssimos, né, para a gente estar atento como pontos importantes dentro do processo da criação de uma nova extensão rural. Então, eu preciso que vocês comecem a pensar que se esses princípios, né, não forem ou não foram, vamos ver, levados ou encarados, né, como propostos, é bem possível que aquela bola de neve que eu sempre uso na aula, o termo, esteja só aumentando em vez de estar se desmanchando, se desfazendo. Então, estejam atentos a tudo que eu vou falando aqui, nesse sentido da parte teórica, eu gosto, como eu disse, que eu gosto de falar, que regiam aí os princípios para uma nova assistência técnica e extensão rural, tá? Então, visava-se estimular essa adoção com enfoques metodológicos e participativos, buscava-se um paradigma tecnológico que fosse baseado não mais nos modelos antigos, mas em novos princípios, né, de agroecologia. Visava-se ou se tinha como princípio aí indispensável desenvolver processos educativos permanentes, né, e continuados, não princípios não processos educativos que fossem criados e ficassem parados lá, né, sem atualizar, sem melhorar. Então, aqui, fiquem bem ligados. Então, nos princípios iniciais tidos como indispensáveis, esses processos educativos deveriam estar sempre, né, está sempre em desenvolvimento, sempre acontecendo, né, de forma permanente e continuada. Então, a partir de um enfoque, isso acontecendo a partir de um enfoque dialético, humanista e construtivista, né? A gente já sabe que essa ideia construtivista era o cargo-chefe, vamos assim dizer, desse momento, né? Onde todos participassem desse momento construtivo, ou tido como construtivo, tá? Visando com isso tudo a formação de competências
e principalmente mudança de atitudes e procedimentos dos atores sociais. Então, todos que estivessem envolvidos nesse processo deveriam sim estar com o sentido, com a ideia, com o planejamento, né, voltado para mudanças reais de atitudes. Eu chamo muita atenção de vocês desde agora aqui de início da aula sobre isso. Então, era preciso que se estivesse realmente voltado para mudanças de atitude. E também, né, se a gente fala de mudanças de atitudes, com isso a gente fala também que os procedimentos que estavam sendo adotados deveriam ser todos mudados. Tudo que tivesse envolvido os atores sociais deveria ser alterado, né? Com isso, visando também potencializar os objetivos de melhoria de qualidade de vida e de promoção do desenvolvimento rural sustentável. Então, tudo muito bem colocado nesta fase inicial. E aí, saindo deste momento, nós vamos chegar aqui no momento que se institui, né, de fato, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, bem como também o PRONATE, que é o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Tudo que conversamos até aqui, desde o início da aula, fez parte de um planejamento de movimentos, de anseios. Era isto tudo que coloquei até aqui que se desejava, né? E que se desejou ver acontecer, pelo menos por parte dos agricultores, tá? Então, sob a supervisão, né, e competência do Ministério do Desenvolvimento Agrário, se institui a PENATER e a PRONATER, como eu já falei, tá? Onde a PENATER definiu as diretrizes para a elaboração desse Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, foi definido a partir da PENATER, o PRONATER, beleza? Só que aqui a professora gostaria de chamar a atenção de vocês para as raízes da assistência técnica, né? A assistência técnica, como é que ela é definida? Estou dizendo que depois daquele movimento todo que aconteceu de 2003, 2004, em 2010 se institui, sob a supervisão e competência do MDA, o PENATER e o PRONATER. As ideias foram colocadas, mas a gente tem uma raiz que define a assistência técnica, que a gente falou no primeiro dia de aula. Qual é a definição que a gente tem de assistência técnica? Nós definimos a assistência técnica como serviço de educação não formal, de caráter continuado no meio rural, que promove processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e também dos não agropecuários, tá? Inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais. Trouxe essa definição por quê? Para que estejamos atentos às raízes, né, da assistência técnica. Então, embora as promessas elas acontecessem todas como eu mencionei até esse momento, quando chega a instituir, a gente tem que lembrar desse fato, né? O PENATER e o PRONATER foram impulsionados, né, por todo esse movimento social, esses anseios dos agricultores, mas tem uma raiz diferente. A raiz vem dessa definição. Então, a partir desta ótica é que eu quero que vocês comecem a enxergar, né, tudo que a gente vai começar a conversar, tá? Aqui eu falo de alguns pontos que a gente vai mencionar nos próximos, que surgem junto com o PENATER, com o PRONATER, o DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Espero que vocês lembrem do PRONAF. A gente vai falar do PRONAF também, que foi criado em 1996, também na quarta fase. Perceba que os assuntos, eles um liga ao outro, e a gente tem que estar atento para não se perder, tá? Então, vamos ver qual era o cenário real, vamos assim dizer,
quando se chegou a instituir o Penater, tá? Eu falei do Pronaf, porque o Pronaf representou aí uma conquista, né, dos agricultores no momento, lá em 1996, vamos lembrar. Falei na aula também sobre ele, quando a gente falou da quarta fase na aula da história, da extensão rural, mas vamos recordar. O Penater, o Pronaf, né, é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O Pronaf surge em 1996 e foi importantíssimo. Por que o Pronaf foi importantíssimo? Porque a partir do Pronaf, né, a assistência técnica, ela teve uma mudança, vamos assim dizer, onde foi possível, a partir do Pronaf, ocorrer de fato uma aproximação entre a extensão rural pública e a agricultura familiar, que antes eram visivelmente distantes, né, como a gente viu nas fases da extensão rural. Mas a partir do Pronaf, houve uma aproximação. Agora, o desenrolar dessa aproximação é diferente, que é o que a gente vai vendo, né, acontecer. Mas o Pronaf conseguiu isso. Então, a gente fala que o Pronaf representa, sim, né, o resultado aí de um esforço efetivo de construção de uma política de inclusão social. Então, aquela luta lá de trás, 2003, 2004, dos agricultores, todos esses movimentos, tudo isso resultou na conquista também do Pronaf, tá? Com a inclusão social da agricultura familiar, contemplando as categorias de agricultores familiares, trabalhadores e trabalhadoras rurais, roceiros, parceiros, arrendatários e assentados da reforma agrária. Então, o Pronaf surge aí, permitindo que esses recursos chegassem ao agricultor, né? Ou agricultura familiar. Porém, voltando ao nosso cenário aqui, como era que se dava o acesso, né, para que esses recursos de fato chegassem à agricultura familiar? O Pronaf era um facilitador total disso, professora? A gente vai ver que as coisas vão começando a fazer parte de um momento que eu gosto de chamar assim, expectativa, realidade. Aqui é expectativa, tá? Este momento, mas a realidade é que a gente vai falar agora pelo menos os próximos 3 slides ou 4 são realidade dessa expectativa. Não tem esse ditado que fala expectativa e realidade? É mais ou menos isso. Então, com o Pronaf a gente tem a expectativa de que as coisas acontecessem com essa aproximação real, né, da agricultura familiar e tudo inclusa realmente nesse processo de acesso ao crédito. Porém, a realidade vamos agora entender, tá? Então, os sindicatos rurais ou empresas de assistência técnicas rurais colocavam que, para os beneficiários da reforma agrária, do crédito fundiário, né, o agricultor ele deveria procurar o INCRA, que era o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, os agricultores começaram a ver já aí que teria esse instituto para procurar, tá? Ou então procuravam a unidade técnica estadual. Para que isso? Para que pudessem obter uma declaração de aptidão ao Pronaf. Então, por isso que a gente fala do DAP. Então, para que o agricultor começasse a pensar em ter acesso ao crédito, todo que lutaram para conseguir, eles precisavam ter esse DAP, que era essa obtenção dessa declaração de aptidão ao Pronaf, tá? Então, o DAP, né, era obtido segundo a renda anual e as atividades que fossem exploradas pelos agricultores, tá? Então, direcionando o agricultor para linhas específicas de crédito a que ele tivesse direito. Então, não era muito bem assim, conseguimos o Pronaf, tá tudo certo, tá? Então, a partir da renda anual do agricultor,
das atividades que fossem exploradas, eles eram direcionados para linhas específicas de crédito a que tivessem direito. Então, o mais importante de falar ou mencionar sobre esse DAP era que o agricultor familiar, ele era ou só era reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário por meio desse DAP, certo? Então, ele precisava desse DAP. Era uma declaração importante para o agricultor familiar, certo? Era como se fosse um documento que funcionava como um instrumento de identificação do agricultor familiar. Só que o que a gente percebe? Que o agricultor familiar, ele precisava passar por um processo burocrático para ter acesso ao DAP. Ok, professora, mas tudo precisa de burocracia. Por que o agricultor tem que ser diferenciado e não pode passar por um processo burocrático? Sim, pode passar por um processo burocrático. Mas a gente vai ver aqui que o que é que estava por trás dessa burocracia, tá? Então, falamos da expectativa. O que é expectativa aqui? Vocês têm essa coisa de falar expectativa, realidade. Expectativa era que o PRONAF iria surgir como possibilitando aí esse recurso, né, que foi uma luta, né, resultado de um esforço efetivo do agricultor e dos movimentos, né, em que estiveram inseridos, para que eles fossem incluídos, de fato, ou contemplados nessas categorias aí que se coloca dentro da agricultura familiar. Porém, apesar dessa expectativa do PRONAF, a realidade foi a seguinte. Começa aqui mais um slide de realidade. Passamos pela primeira barreira, que foi aquela de mostrar como era o acesso, né? Como era colocado essa questão de possuir o DAP. E com isso, dividir os agricultores em uma maior parte, ou uma parte significativa do público ali, das famílias rurais, claro que em particular os mais pobres, ficavam aí sem conseguir essa declaração de aptidão do produtor ao PRONAF. Então, aí é onde nós começamos a ver essa brincadeira, né, que a professora está fazendo da expectativa à realidade. Na realidade, por mais que tivesse acontecido todo o esforço para essa inclusão, já aqui a gente começa a ver que não foi bem assim, ou que não era bem assim, já que uma maioria estava ficando sem o DAP, que era a identificação deles para participar. Imagine, o DAP era justamente, como eu disse, um instrumento que servia de identificação do agricultor familiar. E muitos, né, a maioria dos pobres, por sinal, como coloca aqui, os mais pobres, né, dentre os pequenos produtores, estavam ficando sem, tá? Aí, o que pode ter movido tudo isso, professora? O que pode ter movido essa situação que eu estou colocando como expectativa e realidade? O que pode ter movido muito desse processo é o seguinte: as contratações de ATE, né, a gente, como eu disse, tem muito de história, muito de informação dentro desse processo, e a gente consegue trazer algumas informações para serem refletidas aqui quando a gente está no momento da aula. O que pode se colocar é que algumas contratações de ATE, elas passam a ser executadas neste momento a partir da realização de chamadas públicas, tá? Que então classificava as propostas técnicas que eram apresentadas pelas entidades executoras. Mais burocracia, traduzindo. Isto aí levava a um processo de engessamento das metodologias participativas, tá? Então, a gente fala aí agora de engessamento das metodologias participativas e de uma impossibilidade de se garantir
a prioridade para a agroecologia que era expressa na lei. Então, na lei, na teoria, naqueles princípios, tínhamos metodologias participativas para serem vivenciadas a partir dessa política do PNATER. Mas, à medida que as coisas começam a acontecer, se vê que a burocracia falou mais alto e que começa a haver, na verdade, um engessamento das metodologias participativas e não um funcionamento, tá? E com esse engessamento, a consequência é essa. E começa-se a haver uma impossibilidade para que houvesse garantias, né, daquela prioridade que era dada à agroecologia, né, para que as ideias agroecológicas orientassem de fato as ações, né, como se delineava no PNATER, e que estavam expressas na lei também, né. Então, já falamos aqui dessas partes, sim. E vamos continuar aí falando desse momento em que é um momento inicial, né, após a instituição que se institui o PNATER, e começa a se ver, a observar esta realidade. Então, aqui a gente tem um passo a passo, vamos assim dizer, para que o agricultor ele chegasse ao crédito, né? O agricultor familiar tivesse acesso ao crédito. Como que tudo acontecia, professora? Primeiro, no primeiro momento, a gente vai ter o agricultor orientado pelo técnico em extensão rural, o extensionista, né? O técnico de ATE, que a gente chama. Então, o agricultor está bem pequenininho, acho que vocês não devem estar vendo muito bem, tá? Mas a gente vê como disponibilizar melhor o material. Então, a gente tem no primeiro momento o agricultor e o extensionista. O agricultor, orientado pelo extensionista, apresenta a um agente financeiro as suas demandas financeiras para o custeio da produção. Então, o agricultor vai lá, apresenta, né, dentro desse passo a passo, ao agente financeiro. O agente financeiro vai lá, no segundo momento, e junto com o extensionista, agora, tá? Agente financeiro e extensionista vão, neste segundo momento, utilizar ou elaborar uma planilha, tá? Que esta planilha faz referência aos consumos de produções variáveis, né? A gente sabe que nas unidades de produção a gente tem os consumos de produção variáveis. Elabora-se essa planilha, extensionista e agente financeiro juntos. Agricultor não está mais nesse momento, tá? Nesse segundo momento aqui que aparece, eu estou sem o cursorzinho para mostrar a vocês, mas se vocês forem acompanhando aí na figura, no número 1 temos o agricultor e o extensionista, espero que todos estejam acompanhando. No número 2 vamos ter o extensionista e o agente financeiro, onde nesse segundo momento só o extensionista e o agente financeiro estão juntos no processo da elaboração dessa planilha, envolvendo os custos de produção variáveis, tá? Para que essa planilha? Aí agora, essa planilha, depois de elaborada pelo técnico de assistência técnica, que é o extensionista e o agente financeiro, vai então ser levada pelo extensionista às famílias rurais, tá? Então, o extensionista ou o técnico de assistência técnica leva essa planilha que elaborou junto com o agente financeiro, no terceiro momento, que está bem pequenininho aí, não dá para vocês enxergarem, mas dá para ver o número 3. Então, nesse terceiro momento, aqui agora o extensionista, junto com as famílias, vão dialogar, né? O extensionista vai dialogar sobre os recursos naturais, que são inerentes ali daquela unidade familiar, vão dialogar sobre os meios de produção disponíveis, também ali naquela unidade familiar. Tudo isso com base em quê? Com base naquela planilha de consumo de produção variáveis que foi elaborada junto com o agente financeiro. Então, passo a passo está aí caminhando, tá? Define-se, com base nesta planilha,
né? Todo o desenho e o delineamento do projeto, tá? Aí também se fala que o projeto poderia atender um ou mais empreendimento com base na agroecologia, com bases agroecológicas que tivessem em transição ou não, porque a gente sabe que essa questão de bases agroecológicas, todo o processo tem que ser cumprido, né, para que de fato se considere uma produção com base agroecológica. Mas, enfim, desenham esse projeto, extensionista e família rural, e aí o agricultor agora volta em cena, depois de definir tudo com o extensionista, com base naquela planilha feita com o agente financeiro, e o agricultor leva agora para o agente financeiro. Passo 4, que está aí o número 4, tá? O agricultor entrega o projeto para o agente financeiro. Eita, então pronto, já liberou o crédito nesse momento. Não, o agente financeiro pega esse projeto que foi feito lá com base naquela planilha que ele mesmo desenhou junto com o extensionista, e aí esse projeto vai passar por avaliação do agente financeiro, né? O agente financeiro vai, então, observar se está tudo ok, se tem algo no projeto que precisa ser ajustado, e no caso de ser ajustado, analisa-se direitinho o que precisa ajustar antes de devolver, né, a resposta ou de dar a resposta. E aí, precisando de ajustes, só depois que todos os ajustes fossem realizados, é que liberava-se o crédito para o agricultor, tá bom? Aí, esse movimento, a gente vê no 5 e no 6, finalmente, depois de ajustes necessários, o agricultor consegue ter o crédito liberado. Então, o programa, né, a política de Benaté tem início com essa parte de ter um passo a passo a ser seguido, com o Pronaf de plano de fundo, dentro daquele cenário que a gente acabou de falar. Era o chamado Brasil agroecológico, né? As ideias aí que estavam em torno do Brasil agroecológico nesse momento. Vamos lá. Tranquilo até aí, gente? Dúvida? Alguém pode digitar se quiser alguma coisa aí. Se estiver tranquilo também, por favor, digam que sim ou que não. Todo mundo me escutando bem? Pelo visto, sim, né? Alguém aí, por favor, digitando sim ou não? Para seguirmos? Sim, sim, sim. Ok. Vamos seguindo, então. Eu abro, então, aqui agora um parêntese, certo? Você sabe que a professora é chegada em abrir um parênteses para clarear as ideias de vocês, né? Então, falamos desse momento expectativa, realidade, e agora vamos voltar a relembrar, né, dos objetivos. Mas, professora, a gente falou bastante. Talvez se eu perguntasse, vocês não lembrassem um deles. Um, pelo menos. Então, é importante que a gente não perca de vista quais eram, de fato, os objetivos e como, de fato, as coisas se desenrolaram. Então, Benaté aparece aí, tendo como objetivo, primeiro deles, promover desenvolvimento rural sustentável. Depois, apoiar iniciativas econômicas que promovessem as potencialidades e vocações regionais e locais. Promessas, professora, de novo, da Benaté. Vou analisando aí, se está com cara de promessa isso aqui ou não. Também como objetivo, aumentar a produção, isso tudo está dentro dos objetivos da política. Aumentar a produção, a qualidade e a produtividade das atividades e serviços agropecuários e não agropecuários, incluindo, como a gente falou, os extrativistas florestais e artesanais. Também aumentar a renda do público beneficiário e agregar valor à sua produção. Este ponto aqui casa com o que a gente acabou de falar.
que está aqui na teoria, né? Que a gente está vendo como é que começou a se desenvolver na prática. Promover a melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários. Assessorar as diversas fases das atividades econômicas, a gestão de negócios, sua organização, a produção, inserção no mercado e abastecimento, observando as peculiaridades das diferentes cadeias produtivas. Também, ainda dentro dos objetivos, desenvolver ações que fossem voltadas ao uso, o manejo, proteção, a conservação e recuperação dos recursos naturais, dos agroecossistemas e da biodiversidade. Deveriam, então, construir sistemas de produção sustentáveis a partir do conhecimento científico, empírico e tradicional. Apoiar o associativismo e o cooperativismo com a formação de agentes de ATE. Eu chamo atenção para esse ponto de formação de agentes de ATE, que a gente vai ver no decorrer aqui, que uma das falhas que eu acho que pode ser bem encaradas é justamente essa questão de formação de agentes de ATE, tá? Até o final da aula, eu espero que vocês consigam enxergar isso junto comigo, mas eu já chamo a atenção para esta formação de agentes de ATE. Promover o desenvolvimento e a apropriação de inovações tecnológicas e organizativas adequadas ao público beneficiário, integração destes ao mercado produtivo nacional, promover a integração da ATE com a pesquisa, aproximando a produção agrícola e o meio rural do conhecimento científico, contribuir para a expansão do aprendizado da qualidade profissional, né, ou qualificação diversificada, apropriada e contextualizada à realidade do meio rural brasileiro. Aparecem aí mais 6, pelo menos, tá? Princípios aí, como a gente tinha comentado no início da aula, que deveriam ser considerados como essenciais dentro dessa política, tá? De modo a que permitisse acontecer o desenvolvimento rural, que fosse compatível com a utilização adequada dos recursos naturais e com a preservação do meio ambiente. Deveriam garantir gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de assistência técnica e extensão rural. Promover a adoção de metodologia participativa, com enfoque, como a gente já falou, interdisciplinar, multidisciplinar. Equidade, já no ponto 5, nas relações de gênero, geração, raça e etnia. E, por fim, contribuições para a segurança, soberania alimentar e nutricional. Como beneficiários desses objetivos, que foram traçados, né, ou pensados, aparecem aí aqueles da agricultura familiar tradicional, os camponeses, assentados em reforma agrária, os povos indígenas, povos de terreiro, ciganos, quilombolas, açorianos, atingidos por barragens. Este era o público para ser beneficiário desta política, entendam, tá? Pescadores, ribeirinhos, aquicultores familiares, torrozeiros, catingueiros, dentre outros. Então, estamos aqui falando dos beneficiários que foram determinados, vamos assim dizer, por lei para serem, usufruírem desta política, certo? Vamos ver. E aí, professora, o que pode ter acontecido de fato, né? Para ver esta incoerência que a gente começa a ver já no começo, onde se institui a penatesta, a política. Vamos agora começar a enxergar as falhas, vamos assim dizer, tá? Então, a supervisão,
nós falamos no nosso primeiro slide, que a supervisão da APENATER e de todas as atividades de ATE, em 2003, foi determinada, né, competência e supervisão de todo o processo de ATE e, consequentemente, a instituição do PENATER e o PRONATER, tudo isso estava como que designado para ser competência do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Vejam bem. Então, o MDA era o órgão competente para resolver todas as questões. Então, o que é que se vai descobrindo a partir do momento que os agricultores começam a meio que ficar de lado, como a gente viu já que está acontecendo nesse momento inicial? Foi-se descobrindo que, apesar do decreto de 3 de junho de 2003 ter transferido a competência sobre a TE para o MDE, o mapa que foi destituído não era mais para estar envolvido, se manteve as competências legais relativas à ATE nos bastidores. Entenderam? Então, vamos começar a clarear para entender de onde pode estar surgindo essas falhas, por que se fala de haver desafios para serem vencidos ainda. Então, temos aqui a descoberta de que o mapa se manteve nas competências legais relativas à ATE nos bastidores. E o que isso quer dizer, professora? Com isso, as normas do Manual de Crédito Rural, que a gente falou no início no nosso primeiro encontro, as normas do Manual de Crédito Rural, elas tinham mudanças, né, conforme as políticas que fossem governamentais, e os programas para o setor eram que as implementavam. Então, todas essas mudanças, essas manobras políticas governamentais, tudo isso continuava tendo mapa, né? Norteando muita coisa, o que não foi combinado. Então, a cada mudança, uma nova resolução do Manual de Crédito Rural era editada. Então, essas resoluções, elas estavam sempre tendo ali vamos assim dizer, direcionamento que não era dado somente pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que tinha toda a ideia de agroecologia, de tudo voltado ali para o agricultor, estava tendo essa influência. Desta forma, essa metodologia que a gente está falando aqui agora, que nada tem de participativa, começa a retornar aquele difusionismo que a gente falou lá na segunda fase da extensão rural, tá? Por que fala de novo agora do difusionismo, professora? Porque a gente vê que também não permitia tratar outras demandas, né? Que no difusionismo não permitia. Aqui também a gente vê que outras demandas, e tantas outras demandas que foram determinadas para acontecer nessa política, elas não estavam acontecendo, né? Não estava havendo a discussão de forma mais profunda dos problemas das famílias e suas soluções. A gente já viu isso em algum momento da extensão da história rural? Todo mundo há de convir que sim. E estamos falando do momento, inclusive, que foi o momento difusionista. Então, não estava se discutindo como proposto as formas mais profundas, tá, dos problemas das famílias e as suas possíveis soluções. Por isso que estamos falando que estamos com um momento de uma metodologia que parece retornar ao difusionismo, tá? Onde esse modelo também não permite que os diagnósticos sejam realizados em conjunto, por comunidade ou região. Este é outro ponto que a gente vai ver. Então, todo o diagnóstico que era dado
por meio da assistência técnica, continuava atendendo outros interesses e não, muitas vezes, o anseio da comunidade que fosse realizado em conjunto. Também não continuava se não permitindo a escolha conjunta de tecnologias a serem experimentadas e discutidas coletivamente pelos grupos de agricultores. Então, eles se reuniam, os agricultores conversavam, dialogavam, passavam para o técnico de assistência técnica ou extensionista, e o extensionista não conseguia passar isso de modo a beneficiá-los como eles pediam. Atender as demandas. De novo essa conversa, professora, infelizmente de novo, tá? Então, percebam como os desafios estão aí já quase que aparecendo, né? Se a gente ficar bem atento, já dá para ver, já fazer a leitura dos desafios. Então, gente, a gente fala aí agora também, nesse momento, como aconteceu já no difusionismo, que os diagnósticos de agroecossistemas utilizados pela ATE, né, agroecológica, né? A política falava de uma ATE agroecológica, né? Todos esses diagnósticos, né? Os problemas, eles não eram, para se chegar aos diagnósticos, os problemas, eles eram analisados de que forma, né? Eles eram analisados de forma integrada. E as soluções, elas não estavam dentro daquilo do que se pedia pelos agricultores. As soluções previstas não eram, né, generalizáveis e nem pontuais. Essas soluções ou esses diagnósticos estavam beneficiando a quem, então? Se não estava dentro do que os agricultores se esforçavam, se reuniam, repassavam para o extensionista e não chegava-se ao que eles precisavam. Então, a gente fala que os diagnósticos, eles não eram individuais, né? A gente coloca aqui não são, mas não eram individuais, mas sim territoriais. Permitiam estabelecer, então, uma tipologia de agroecossistemas e subconjunto de agricultores com problemas e causas semelhantes. Então, dividia-se os agricultores, né? Embora eles fizessem a parte deles de estarem se reunindo para buscar o que era de fato melhor para a realidade deles, era criada com base nas leis e na política, uma tipologia de agroecossistemas. É esse tipo, e vamos atender dentro dos subconjuntos, dentro desses tipos que eram pré-estabelecidos, tá? Então, era mais ou menos dessa forma que acontecia. Então, com isso, os agricultores deveriam se identificar como um destes subconjuntos para iniciar um processo de experimentação coletiva de uma ou mais soluções que teriam ali que ser adaptadas por cada um deles às situações particulares. Ou seja, traduzindo, eles tinham as situações deles particulares, levavam essas situações particulares, mas o que vinha para eles de soluções era dividido em subconjuntos. Eles tinham que se adequar ao que determinavam. De novo, professora, de novo, infelizmente. Embora estejamos falando de nova extensão rural, a influência está ali. Em 2010, volta esse momento de impregnar de novo as ideias do difusionismo. Então, as situações eram particulares, os produtores tinham situações particulares, levavam essas situações particulares, mas não obtinham retorno dentro do particular. E sim, tinha que se encaixar no subconjunto que dissesse que era assim ou assado, né? Falando assim de forma mais popular. Tá bom? Então, gente, considera-se o papel dos técnicos. Aqui não se considerava o papel dos técnicos e das famílias agricultoras nos processos de diagnósticos. Então, o técnico tinha um papel que não cumpria e o diagnóstico não chegava do modo que deveria para os
agricultores e agricultoras. Percebam, esta era a situação e este era o cenário. Estamos ainda na lei de 12.188 de 11 de janeiro, falando que neste momento foi o momento de instituir, em 2010, a Penater. Esta política tão bem desenhada no início, como a gente mostrou no começo da aula, esta política tão bem idealizada, discutida e esperada, tá? Com isto, começa-se a perceber o que agora? Começa-se a perceber a necessidade de se aprofundar o debate sobre a importância de aperfeiçoar a legislação. Percebam que para que se viabilizasse uma reestruturação efetiva de todo esse cenário que já estava instalado, o debate ele precisava ser árduo. E até hoje a gente vai ver, gente. Abro esse parêntese com pesar para falar a vocês. Então, era preciso buscar concepções pluralistas da composição de seus integrantes, envolvendo aí entidades públicas e privadas em ações como a implantação efetiva de um Fundo Nacional de até, como estava previsto na política, que não estava acontecendo. Pelo menos não neste momento. Tá? Então, eu gostaria já também de deixar claro que é como se fosse observados momentos de altos e baixos dentro da extensão rural. Isso é uma realidade que a gente vê, né, acontecer. Acontecia lá atrás e acontece. Então, não tem como considerar que está tudo sempre muito bem ou tudo sempre muito mal. Tivemos momentos que foram marcados, né? A gente já viu, por progressos, e também tem esses momentos que são tidos, como a gente vai ver, de momentos de retrocesso. Mas o que importa nisso tudo é seguir lutando, né? É querer ver as mudanças acontecerem. Como eu digo, que aqui dentro da disciplina também temos que estar atentos aos posicionamentos que precisamos buscar enquanto extensionista, de cumprir o nosso dever como extensionista, tá? De se ver como potenciais atores no processo de mudança, como eu falei no primeiro dia de aula, de transformação social. Não permitir que algumas ações elas ocorram. Por isso que se fala, né? A gente já teve aqui momentos de falar disso em aula, de que em alguns locais a extensão rural vai muito bem, obrigado, de fato, vai. Em outros não vai tão bem, por quê? Por esse motivo que a gente vê que nem sempre está todo mundo trabalhando em sintonia, os atores sociais nem sempre estão trabalhando e dialogando na mesma sintonia como deve ser. Então, já aqui, né, deste momento, a gente vai vendo que essas necessidades, essas demandas, esses prováveis desafios que a gente vai falar, eles são oriundos deste cenário, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Os principais agentes, então, de até voltados para o público majoritário da agricultura familiar eram as instituições estaduais, tá? Que não recebiam dos respectivos governos os recursos humanos, orçamentários, materiais, que eram, enfim, necessários ao atendimento da demanda existente. Como a gente vai vendo, é um conjunto de fatores, né? Que vai aí se apresentando como complicador e que vai levando a situações como essa que a gente está vendo e comentando como, chamando até de retrocesso. Passei aqui. Então, dessa forma, como eu já disse, a gente consegue começar a perceber que existem muitos desafios, né, em relação à política nacional de assistência técnica e extensão rural, tá? E pontos de vista diferentes sobre essa política. Também foram se desenhando pontos de vista diferentes, como a gente está observando. Então, como desafios, acho que vocês já conseguem prever que temos uma quantidade boa, né? Ou bastante desafios a serem elencados
neste processo. Então, antes de falar dos desafios, eu queria lembrar que tínhamos princípios e objetivos da Penater, que isso estava em função do extensionista, né? O técnico de ATE é a figura ali que aparece como, como é que eu posso dizer? Quem pode estar intermediando, né? Os anseios, né? Os princípios que foram colocados pelos agricultores com os objetivos da política. Vejam a responsabilidade. Então, no momento que há uma falha, né, isso aí fica desafiador de fato. Então, os desafios partem muito dessa ideia também, tá? Então, como desafio, já primeiro que a gente pode pensar é o desafio de habilidades, né, por parte dos extensionistas para trabalhar com o planejamento participativo em equipe. Esta habilidade para trabalhar com planejamento participativo em equipe exige bastante do extensionista. O Brian está falando aí. Tá, vamos seguindo aqui. Então, gente, essas habilidades para trabalhar com planejamento participativo em equipe é um ponto de desafio que a gente chama a atenção. Próximo que a gente pode chamar a atenção, capacidade de atuar como animador, articulador, conciliador em trabalhos com grupos. Isso é importantíssimo. E muitas vezes, na própria formação, né? Roosevelt aí, temos um aluno aí concordando com este ponto. E assim, essa capacidade de articular, de conciliar os trabalhos em grupos, faz parte daquele ponto que eu mencionei anteriormente, da formação, que muitas vezes é ignorado. Porque acha que se formar extensionista, que atuar como extensionista, está só como responsabilidade cumprir as leis que são determinadas. Não é esta formação, esta parte de que vai além, que é de colocar-se como humano, como a gente vem colocando, né? Se preocupando com as relações humanas de grupo, lembrar, como eu tenho dito, né, nas turmas, que o meu erro não é só meu, que a minha falha não é só minha, mas que isso compromete todo o trabalho de um todo, de um grupo que tem se esforçado, que todo mundo está fazendo a sua parte, mas que eu deixei de fazer a minha e que isso vai ter uma consequência. É a velha história que é muito básica, mas que a gente esquece de se colocar no lugar do outro. Professora, lá vem a professora com essas conversas, mas são conversas importantes da gente ter aqui na extensão rural, porque essa sensibilidade que eu venho falando para vocês, de colocar no profissional de extensionista que vocês aqui dentro da disciplina são tratados, faz toda a diferença, tá? Então, este ponto aqui que está grifado como segundo ponto em azul, capacidade de atuar como animador, articulador, conciliador em trabalhos de grupo, faz muita diferença. E onde é que isso tem que ser mexido para que ocorra? Nas bases da formação do extensionista. Um técnico que não é só técnico, mas que tem uma visão, outra abre, né? Que consegue enxergar o todo. Isso aí tem que ser trabalhado nas bases e a gente vai ver isso no decorrer dessa aula. Quer dizer, a gente vai ver na medida que for tratando desse assunto aqui, certo? Então, ainda outro ponto, capacidade de análise e síntese. Aquela ideia do senso crítico que tem que ter, né? Como a gente já falou, e faltou na hora do extensionista se posicionar aqui nesse momento inicial da Penater, dessa política, tá? Também habilidade e conhecimento para contribuir na sua área de formação técnico-profissional, certo? É um outro ponto que a gente também vai ver mais à frente, com mais detalhes.
Habilidade para incentivar e apoiar a construção de novos conhecimentos. Então, é abraçar, acolher. Olha que palavra que não se usa, mas que é tão importante. É acolher o que vem do produtor, do agricultor. É como a gente tem dito aqui sempre. É escutá-lo, dando importância ao que ele está falando. Porque assim como a gente muitas vezes percebe no boa tarde do agricultor, se ele é mais tranquilo, se ele é mais fechado, ele também percebe no nosso boa tarde, enquanto extensionista, se a gente está ali só para cumprir tabela, porque não tem jeito, ou se a gente está ali de corpo, de alma, de coração, de conhecimento, de tudo. Então, gente, habilidade para incentivar e apoiar a construção de novos conhecimentos. É aproveitar o que o agricultor diz e assim fazer ele chegar até as nossas ideias, mas sem desmerecer, tá? Vamos lá. Então, ainda dentro dos desafios, coloca-se mais um ponto que é o de dispor de recursos financeiros e humanos em quantidade suficiente para universalizar os recursos ou os serviços, com formação continuada e crítica dos agentes de ATE. Mais uma vez, a gente batendo nessa tecla, dentro dos desafios, de que existe uma grande importância, ou se deve se dar grande importância à formação continuada e crítica dos agentes de ATE. Porque assim, né, os agentes de assistência técnica e extensão rural, eles vão poder, que são os extensionistas, se comportar, né, de modo a atender às demandas que se fazem necessárias. Então, mudanças na formação são importantíssimas, como já falei, mudanças na formação básica dos agentes de ATE, especialmente na área de ciências agrárias. O que é isso, professora? Isso aqui é um ponto que, como eu disse, a gente ainda vai explorar um pouquinho disso aqui, mas eu já chamo a atenção de vocês para o fato de que o que se percebe, né, a partir de que foram delineados esses desafios, é que a mudança ela tem que ser drástica mesmo. Tem que envolver alteração na nossa formação profissional, é como eu estou falando aqui. Muitas vezes se faz extensão rural sem preocupação com esta parte que eu tenho batido na tecla, né? De relações humanas. Então, de aumentar o número, não só de recurso financeiro, mas humanos também. Ter mais pessoas envolvidas no papel de assistência técnica, mas envolvidas de verdade, que coloca aquilo como um objetivo real a ser cumprido, né? A assistência técnica. Então, por isso que a gente fala de mudanças na formação básica dos agentes, especialmente na área de ciências agrárias, tá? Então, já se vinha discutindo essas mudanças lá em 2010, tá? E aí, chegando assim ao desafio de valorização do trabalho do extensionista, né? Muitas vezes também o extensionista ele não é valorizado suas ações, ele não era valorizado suas ações. A política apenas exigia que fosse cumprido, que se cumprisse uma meta, né? Mas sem permitir que fosse feito cursos e formação continuada, como a gente está falando, né? Dos técnicos de assistência técnica, os extensionistas. Aí é que a gente chega a falar, inclusive dentro dos desafios, de se remodelar a pesquisa em ciências agrárias. Tá? Isso aqui foram desafios que não foi a professora que está inventando, não. Foram desafios colocados para uma implantação real dessa política, né? Desafios para mudança, como a gente falou, ó, voltando aqui, na forma em que era abordado. Então, precisava aprofundar o debate. O debate aconteceu, levou a instituir a Penater, mas
estava se vendo a necessidade de voltar para esse debate, para ver mudanças, certo? Então, fala-se aqui nesses desafios de remodelar a pesquisa em ciências agrárias, fala-se aqui de organização dos extensionistas, certo? E do público beneficiário para que exigisse, então, essas mudanças. Então, precisava-se organizar os extensionistas, organizar todo o público beneficiário, as famílias rurais, os agricultores, para que essas mudanças elas fossem, de fato, exigidas. A organização, haver mudança, estava bem complicado e difícil, tá? Então, seguindo os desafios, né, que esse novo debate aí chama... Oi. Só uma questão, Oi, tipo assim... eu acho que eu posso só te pedir para a gente... Eu vou concluir já já e a gente vai abrir para dialogar um pouquinho, pode ser? Tá bom, tá bom. E a gente já vai conversar. Tá bom, Alex? Rapidinho. Então, gente, seguindo aqui nos desafios para implantação, nesse novo debate que se propõe, seria desenvolver um trabalho com agricultores familiares de forma planejada, né? Porque os anseios existiam por parte dos agricultores, a política trazia uma promessa de inserção dos agricultores, mas na prática a burocracia falou mais alto, como a gente viu. Então, desenvolver um trabalho com agricultores familiares de forma planejada faz parte desse novo debate, com regularidade ao longo dos anos, tá? Fazendo com que o debate, ou a conversa, ou a organização planejada não ficasse ali parada no tempo, mas acontecesse com regularidade, tá? Para que assim fossem, então, ao longo dos anos, se adaptando às condições locais, regionais e socioculturais dos produtores. Tá bom? Ainda aí nos desafios, construir com os agricultores alternativas tecnológicas e políticas que viabilizassem uma maior autonomia dos mesmos. Porque a gente viu que a autonomia que se prometia ou que se buscava por parte dos agricultores, ela meio que também que ficou nas promessas ali da política de Penater, tá? Pelo menos no primeiro momento. Então, a gente está falando de um novo debate dentro dessa política. Então, políticas que viabilizassem uma maior autonomia dos mesmos, menores impactos ao meio ambiente e a produção de alimentos em quantidade e com qualidade desejada pela sociedade. Vamos fechar os desafios. Pensava-se, então, em organizar equipes interdisciplinares, né, que pudessem trabalhar com os múltiplos aspectos da produção familiar, né, que envolvem aí questões agronômicas, sociais, culturais, ambientais, econômicas e políticas. A ideia aqui desse novo debate, então, era contribuir, de novo, deixando claro que não era impor ou liderar, um discurso que já havia acontecido, né? Anos atrás, que parecia já ter sido vencido. Então, volta-se a se falar aqui nesse novo debate na implantação do Panaté, que a ideia era contribuir e não impor ou liderar. Para estimular a organização dos produtores, não precisava impor, liderar, mas era contribuir com eles, com os produtores, com as famílias rurais, de acordo com seus legítimos interesses. Porque o que se percebia e o que se observa é que não se legitimavam os interesses dos agricultores. E aí é que aquela história da bola de neve ela vai acontecendo, né? Então, como desafios aí, a gente vê nesse momento já de finalizar os desafios, a necessidade de organização dos profissionais de extensão rural, de modo a lutar pela valorização da profissão e do público que atendem, buscando mais recursos, melhores condições de trabalho e maior qualidade dos serviços. É o que a gente vem falando do posicionamento do extensionista, que desde lá de trás eles vêm lutando, né? Os extensionistas que desejam se posicionar como extensionistas precisam estar atentos, né,
a todos esses pontos aí, para que, de fato, melhores condições de trabalho, maior qualidade de serviços acontecessem, né? E aconteçam. Em suma, né, para a gente finalizar essa parte, trata-se de romper com a concepção, porque todo o tempo parece que quando voltou este momento de retrocesso, a gente começa a perceber que as ideias e as concepções de fusionistas de extensão rural é como se elas estivessem retornando. Então, por isso que a gente diz assim, trata-se de romper com a concepção de fusionista de extensão rural e, junto com os agricultores familiares, tentar contribuir para a construção de processos que levem, de fato, ao desenvolvimento sustentável. Em uma perspectiva territorial, que possa atender a proposição que já se encontra fundamentada, ou que já se encontrava fundamentada na Penater, mas que não se cumpria. Então, atender a todas as propostas que eram colocadas era a urgência daquele momento. E era isso que estava se falando neste ponto, tá? Dos desafios. Então, o que a gente vê aqui era que se falava de superação, ainda nesse momento, se falava de superação do difusionismo, tá? Que já tinha sido corretamente criticado no documento de Ater lá atrás, né? Então, supõe-se agora um novo papel para a extensão rural, mas com base nesses desafios, precisando que fossem encarados esses desafios para que de fato se falasse em nova extensão rural. Sem superar esses desafios, era como se estivesse fazendo de conta se falar em nova extensão rural. Espero que vocês estejam me compreendendo. Então, se falava em se pensar em uma organização que fosse voltada para, de fato, assistir os agricultores, né? Assistir os agricultores deveria tornar-se um dos eixos centrais de planejamento local, bem como da capacidade que as regiões teriam de descobrir com suas potencialidades para se aproveitarem também, né, de fato, aí, os recursos e estimularem verdadeiramente o processo de desenvolvimento que se desejava. Tá bom, gente? E assim se falar de fato, como estava na proposta, de extensão rural e sustentabilidade. Então, vamos finalizar este momento aqui, tá? E a gente vai dar continuidade depois, tá? Porque agora a gente precisa, né, fazer desse momento agora sequencial, um diálogozinho que é importante aqui na nossa disciplina, a gente já sabe. Então, vamos interromper e depois voltaremos, tá? Vou só finalizar o processo aqui e volto para falar com vocês.